A infância é uma fase cheia de descobertas, mas também de muitos desafios. Quando uma criança apresenta alguma dificuldade, saber onde buscar ajuda faz toda a diferença. E hoje, aqui no Divulga Agudos TV, nós vamos falar sobre o papel da terapia ocupacional infantil. Entrevistas, coberturas, entretenimento, saúde, esse é o Divulga Agudos TV. E para isso eu recebo hoje aqui a terapeuta ocupacional Larissa Tavares, que atua nessa área. Larissa, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui falando um pouquinho, sobre a minha profissão, sobre uma área que está ganhando aí uma visibilidade tão linda, e um pouquinho do meu trabalho. Então eu agradeço muito pelo convite e espero estar aqui mais vezes. Com certeza. Larissa, antes de mais nada, antes de qualquer pergunta, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação, para o pessoal te conhecer. Então, eu sou terapeuta ocupacional, formada desde 2018. Hoje eu atuo aí na área do desenvolvimento infantil, então eu tenho especializações de certificação de integração sensorial de ERS, na análise do comportamento aplicado, que é o ABA, cursos complementares de seletividade alimentar, desenvolvimento motor, desenvolvimento infantil, sistema aí sensorial como um todo. Larissa, então, com esse currículo já extenso, eu queria que você falasse pra gente o que é exatamente a terapia ocupacional e qual que é o papel dela no desenvolvimento das crianças. João, essa pergunta é muito interessante porque poucas pessoas sabem, e muita gente me pergunta, como que eu faço esse curso? Como que eu me especializo nessa área? Então, poucas pessoas sabem que a terapia ocupacional é uma graduação. E a gente passa aí por 4, 5 anos de formação, Nosso CREFITO, inclusive, é junto com a fisioterapia, mas nós temos aí todo um embasamento teórico, todo um estudo sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento infantil, para depois sim a gente atuar na área, E eu costumo dizer que a terapia ocupacional, pensando aí no desenvolvimento infantil, ela atua dentro das dificuldades das atividades de vida diária. E aí o que é atividade de vida diária, É tudo que a gente ocupa, desenvolve no nosso dia a dia, todas as nossas tarefas do nosso dia a dia. Então, estudar, se alimentar, tomar banho, cortar o cabelo, brincar. Se a criança tem alguma alteração, por algum motivo, não consegue desenvolver essa atividade de uma forma adequada, é aí onde entra a terapia ocupacional, que a gente vai trabalhar buscando alguns objetivos para que ela desenvolva com melhor qualidade de vida, funcionalidade, essas demandas, essas tarefas. Larissa, e quando que os pais devem se preocupar? Quais são os sinais que indicam aí que uma criança ela pode se beneficiar da terapia ocupacional? Eu falo que os pais têm muita intuição, Os pais sentem aí, mas normalmente assim, percebeu que a sua criança tem mais dificuldade na hora de andar ou tá com atraso para colocar uma roupa, tem dificuldade para fazer um corte de cabelo, um corte de unha, na hora de se alimentar tem toda uma dificuldade ali para entender onde está o alimento, ou na hora de levar o alimento para a boca, ou até mesmo uma criança muito agitada, muito inquieta, não consegue ficar quietinha, num determinado momento que exige ali uma determinada atenção. Esse é um momento importante que você pode estar procurando a avaliação do terapeuta ocupacional. Muitas pessoas não sabem, mas a gente também atua como uma prevenção. Então, às vezes, só para ter uma orientação, às vezes para entender ali os marcos do desenvolvimento infantil, se a criança está atingindo todos os marcos, se está conseguindo acompanhar certinho ali o desenvolvimento, pode procurar. Não tem uma regra, Às vezes as pessoas também buscam e esperam um diagnóstico. E nem sempre precisa do diagnóstico. Às vezes a criança não tem um diagnóstico, mas está com um atraso, está precisando ali de um cuidado, de um olhar mais profissional. E aí esse é um momento importante para estar buscando a intervenção, a avaliação. E aí sobre esses marcos, conta pra gente um pouquinho o que são esses marcos. Quando a gente fala de marcos de desenvolvimento, desde ali dos primeiros anos de vida até a vida adulta, a criança tem que passar ali por esses marcos que a gente chama. Então, nos primeiros anos de vida, a criança tem que controlar a cabeça, manter na postura de bruço, tem que começar logo depois o rolar, o engatinhar, o andar. Então, esses são os marcos que normalmente a gente espera aí que a criança vá atingindo, e às vezes tem crianças que pulam, ou às vezes tem crianças que não realizam, ou se realizam de uma forma mais inadequada, e aí é onde é importante estar acompanhando, buscar uma intervenção. Tá, e aí existe uma idade ideal para começar a terapia ocupacional? Ou isso varia conforme os casos? Não existe.
isso é uma coisa que também poucas pessoas sabem, né? Mas a terapia ocupacional, ela atua aí desde os primeiros anos de vida até a velhice. Então, tem profissionais, né, terapeutas ocupacionais que atendem hoje adultos, idosos, e aí, como eu, né, que trabalham aí com a infância, e aí, desde os primeiros anos de vida, identificou que tem alguma alteração, alguma coisa que está saindo do comum, já é importante buscar uma avaliação. Entendi. Larissa, quais são as áreas que você costuma trabalhar mais durante as sessões com as crianças? João, é muito difícil a gente desmembrar, né, o ser humano. O ser humano é um todo, né, e eu acho que essa é a essência da terapia ocupacional. A gente não para olhar só a parte motora, ou só o sensorial, ou só o cognitivo, ou só o brincar, né? A gente olha um todo, a criança como um todo. Então, dentro de uma sessão, existe ali toda uma avaliação, todo um raciocínio clínico, toda uma escuta com a família, a identificação dos objetivos ali, traçados com a família, claro, por trás dessa avaliação muito bem feita. E a partir disso, que a gente vai ali elencar o que está em mais dificuldade para aquela criança. E aí sim é onde a gente começa o trabalho. E aí dentro da sessão, o que mais importa é o brincar. A criança precisa estar com prazer de estar ali, ela precisa estar gostando de estar ali. Então, eu brinco que normalmente a sala de terapia ocupacional é a que elas mais amam, mais desejam estar, porque é uma sala muito colorida, uma sala muito lúdica, com equipamentos, né? Muito divertido de estar. Mas o principal objetivo é, dentro desse brincar, a criança conseguir ir desenvolvendo algumas demandas que estão em defasagem. Então, brincando, eu vou trabalhar com ela a parte motora, a parte sensorial, para que aí ela consiga desenvolver as atividades do dia a dia com mais tranquilidade. Larissa, como a terapia ocupacional ela pode ajudar crianças com dificuldades motoras e sensoriais? Existem diversas estratégias, João. Claro que tem todo um embasamento teórico, científico, mas não existe uma receita de bolo. E normalmente as pessoas buscam uma receita de bolo, né? Então, eu vi fulano de tal fazendo isso, eu vi que tal fulano fez isso. Faz no meu filho, funciona no meu filho, e não é assim, né? Então, assim, para cada criança tem um tipo de trabalho, um tipo de manejo, um tipo de intervenção, como eu comentei, tudo pautado no raciocínio clínico, no estudo, numa avaliação muito bem feita, pensando na criança. Então, assim, eu posso trabalhar tanto numa bola, que eu vou trabalhar controle motor, equilíbrio, consciência corporal, quanto num balanço, que eu vou estar trabalhando sistema vestibular, tátil, percepção, sons, enfim, de diversas outras formas, mas de nada disso importa se eu não tiver uma avaliação bem feita, se eu não entender o objetivo principal da criança. E aí, no caso de crianças com autismo, TDAH ou outros transtornos aí de neurodesenvolvimento, como que a terapia ela atua nessa área? Como eu comentei, João, não tem, né, uma receita de bolo, né? Cada caso é olhado ali com individualidade, muito bem pensado. Mas a terapia ocupacional ficou muito reconhecida, né, depois do tratamento aí com as pessoas com autismo, por conta das questões sensoriais, né, que vem sido aí muito falada, muito vista, né, tem tido essa visibilidade. E nós vamos trabalhar, como eu comentei, pensando qual é a dificuldade dessa criança no momento. Ela não consegue prestar atenção, não consegue usar o lápis, não consegue se alimentar, não consegue fazer um corte de cabelo, não consegue tomar um banho. Então eu vou avaliar esse caso e a partir disso eu vou traçar um objetivo para essa criança. Independente do diagnóstico, eu costumo dizer isso muito para os pais também, né? A gente precisa pensar qual é a dificuldade da criança nesse momento. Então, isso, independente do nome, né? Vamos pensar onde eu quero chegar, qual é o potencial dessa criança e o que a gente pode fazer para adaptar, modelar, reorganizar essa criança para que ela consiga viver aí o dia a dia de uma forma com mais qualidade de vida. Antes da próxima pergunta, eu quero agradecer aqui os nossos parceiros e apoiadores que acreditam e confiam no Divulgagudos TV para levar um conteúdo de qualidade para você, em especial a Clínica Nova Vita, onde nós gravamos os nossos conteúdos para você aí de casa. Estamos de volta e se você está curtindo esse conteúdo, aproveita para marcar alguém e enviar esse vídeo lá no grupo da família para espalhar mais informação de qualidade. Larissa, os pais, eles também têm um papel
ativo nesse processo terapêutico, como que eles podem colaborar na terapia ocupacional? É muito importante, tá? A parceria da família, junto com o desenvolvimento ali, junto com a intervenção. Eu falo sempre que é uma tríade, né? Então, é a família, a criança e o terapeuta. Se a gente não tá alinhado, o desenvolvimento não flui. Porque, veja bem, João, eu fico na sessão com uma criança em torno aí de 50 minutos, 1 hora. Depois, o resto do dia, essa criança tá com os pais, tá na escola. Se os pais não sabem como lidar com esse desenvolvimento, o que fazer nos momentos, né, que tem aí mais dúvidas, se eles não estiverem conectados com a intervenção, o desenvolvimento não flui. Ele até tem resultados, mas o processo é mais lento. Quando a gente tem tudo unificado, é lindo de ver. A criança se desenvolve, a família fica feliz, a terapeuta fica feliz, tudo flui muito bem. Então, primordial, é extremamente importante a parceria entre a família, terapeuta e a criança junto. E você comentou agora sobre a escola. E a escola, existe essa parceria aí com os professores, com os profissionais de educação? Conta pra gente um pouquinho. Com certeza também. Eu não abro mão de estar ali com frequência, acompanhando o desenvolvimento dessa criança ali na escola, de conversar com a professora, de conversar com esse professor, de entender quais são as dificuldades, porque às vezes a criança só precisa de uma adaptação, só precisa de uma orientação específica ou de uma modelação ali do ambiente, um conforto de uma determinada área para aí sim conseguir se desenvolver na escola. E novamente, né, João, eu fico um tempo muito curto de sessão e na escola é um bom período também de desenvolvimento da criança e é onde a criança aprende muito. Então é muito importante eu estar alinhada também com essa equipe. Eu recebo muitos casos, né, de professores com muitas dúvidas sobre o que fazer, como manejar, se tá indo tudo bem, se não tá. Então é muito importante a gente estar bem conectado também. E aí a criança ela fez a avaliação, começou a fazer o processo, né, da terapia ocupacional. Quanto tempo em média os pais começam aí a perceber os resultados positivos com as sessões? Depende. Tem casos aí que logo nas primeiras semanas, né, os pais já observam evoluções, principalmente em casos mais sensoriais, né? Então crianças que têm mais sensibilidade ao toque, ou às vezes têm mais resistência, ou às vezes muita agitação, ou um incômodo maior com determinados estímulos, eles conseguem ver uma resposta um pouco mais rápido, mas é o que eu comentei. Depende muito da quantidade de intervenções, dessa interação entre família, terapeuta, escola, né, a rede de apoio como um todo, e tem casos que eu tenho evoluções aí em semanas e casos que às vezes ao longo dos anos, né, mas o que eu costumo sempre dizer para os pais, porque às vezes é uma angústia, né, e aí ele vai evoluir, ele vai conquistar, ele vai chegar naquele determinado objetivo. Cada conquista importa, né? Cada tempo é precioso para o desenvolvimento dessa criança. Então eu gosto sempre de trazer, porque às vezes acontece muito também, João, dos pais observarem assim, meu filho não consegue escrever, mas tá com tanta ansiedade de tantos outros objetivos que quando o filho começa a escrever, não vibra, né? Não curte junto com essa criança, né? Não aproveita esse momento. Então assim, depende muito, mas os resultados vêm e quando vem é lindo de ver, um aprendizado enriquecedor. Larissa, para quem está assistindo agora e ainda tem alguma dúvida se deve ou não procurar um terapeuta ocupacional para o filho ou para algum conhecido, qual seria o seu recado? Intuição de mãe, de pai, não falha. Então, sentiu aí, né, que tem alguma coisa diferente, observou que está com algum atraso no desenvolvimento da sua criança, procure a intervenção. A avaliação, quando bem feita, ela proporciona um desenvolvimento de qualidade para a criança, né? E aí a criança consegue, às vezes, com um detalhe, com uma orientação ou com uma prevenção, ter um desenvolvimento de qualidade e funcionalidade no dia a dia. Então não perca tempo. Existe um mito muito forte, né, de cada criança tem seu tempo e não é assim, né? Então, sentiu que tem alguma coisa de errado, procure só uma avaliação. Às vezes é só uma modelação, um ajuste ali e tudo se encaminha muito bem. E agora é a hora do nosso bate-bola, jogo rápido, perguntas aí, respostas diretas, de bate pronto. Larissa, qual que é o maior mito que as pessoas ainda têm sobre a terapia ocupacional? Nossa, tem vários assim, mas eu acho que um dos principais e muito importantes é, não só para a terapia ocupacional, né, mas para a área do desenvolvimento infantil, as pessoas falarem que cada criança tem seu tempo. E se você pudesse resumir a terapia ocupacional infantil em uma palavra, qual seria? Amor.
Agora, sobre conquistas, né? Fala pra gente uma conquista de uma criança que te emocionou, eu sei que deve ter muitas, né? E que nunca saiu da sua cabeça. Poxa vida, é muito difícil mesmo falar, porque quem me conhece sabe, né? Os pais que estão aí presentes comigo também no dia a dia sabem o quanto eu vibro pelas conquistas dos pequenos, mas eu toda vez me emociono muito quando eu vejo uma mãe, e aí isso é geral, tá? Porque parece ser clichê no dia a dia das pessoas, né? Mas quando eu vejo uma mãe que me manda uma mensagem, me manda um áudio falando: meu filho cortou o cabelo, meu filho acertou passar maquininha, isso me emociona, me encanta ver o quanto a gente tem um trabalho genuíno aí, né? O que mais atrapalha o desenvolvimento infantil e muita gente nem percebe? A falta de informação, né? As pessoas, infelizmente, ainda falam muitas informações errôneas, que é importante a gente sempre estar buscando a informação adequada. Qual habilidade que, quando aparece, costuma fazer os pais se emocionarem? Normalmente, na hora que a criança pega no lápis, na hora que a criança aceita, tolera, né? Cortar. Tem várias, João, posso? Pode! Mas na hora que a criança aceita, cortar a unha, cortar o cabelo, passar a maquininha, na hora que a criança consegue comer um alimento que por tempos não aceitava comer, né? Porque não tinha mais essa aceitação dos alimentos, enfim, diversos, não consigo citar só uma. Se todos os pais soubessem disso, muita coisa mudaria. O que seria isso? Se todos os pais soubessem o que é a terapia ocupacional, eu acho que com certeza muita coisa mudaria. Ainda hoje, muitas pessoas não sabem, né, o que realmente é o trabalho da terapia ocupacional. E eu ainda recebo muitos casos, né, de famílias que me procuram para trabalhar ou questões motoras ou alterações sensoriais, quando na verdade a gente usa desses componentes para desenvolver alterações aí das atividades do dia a dia. Então a gente trabalha desses componentes para que eles consigam viver uma vida com mais qualidade, com mais funcionalidade. Então, se as pessoas conhecessem um pouquinho melhor a terapia ocupacional, entenderiam que muda vidas. Larissa, muito obrigado por ter vindo, por compartilhar seu conhecimento, por esse trabalho tão necessário aí com crianças e com as famílias. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente o convite. Foi um prazer. Eu amo falar sobre a terapia ocupacional, apesar do nervoso. Amo propagar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil, sobre o que é a terapia ocupacional. Então foi um prazer imenso estar aqui e agradeço demais. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, eu vou deixar aqui a rede social dela para vocês acompanharem um pouquinho. E muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com todo mundo essa informação e até a próxima.